Você vai ouvir agora grandes perguntas. Perguntas sobre questões práticas com respostas a partir de uma perspectiva cristã. Conosco neste episódio, o pastor Iraldo Luna. Pastor Iraldo, o que os pais devem fazer para que seus filhos não sejam preguiçosos? Essa questão de criação de filhos geralmente é difícil de responder e de falar sobre ela porque envolve muitos princípios e muito mais princípios do que regras. Mas aqui eu queria trazer 3 coisas para lidar como ensinar aos filhos a não serem preguiçosos. Eu quero falar aqui 3 coisas rapidamente. Acho que a primeira coisa que podemos falar para os nossos filhos e insistir com eles continuamente é sobre a dignidade do trabalho. E dignidade do trabalho fala, em primeiro lugar, que o trabalho vem da criação de Deus. É uma coisa boa. Deus nos criou, eu gosto sempre de falar isso para os meus filhos, Deus nos criou para o trabalho. Uma vez, conversando com eles na hora do almoço, e eu disse exatamente essa frase a eles. Estávamos falando sobre o almoço que foi feito, estava muito bom, o almoço que estávamos comendo, que mamãe tinha feito. E aí eu disse para eles, olha, Deus nos criou para o trabalho e nós devemos valorizar isso. O trabalho foi feito para ter essa comida, para ter esse bom resultado e isso é bom, vem da criação. A nossa vida como ser humano, ela deve ser repleta e recheada de trabalho. Então essa é a primeira coisa que eu falo aqui e que eu sempre tenho falado para os meus filhos. E aí, nesse momento eu fiz uma comparação com eles sobre assistir e ler. Normalmente assistir em si envolve muito menos trabalho do que ler. E aí eu falei para eles, olha, assistir tem muito menos trabalho do que ler, por exemplo, assistir a um vídeo, alguma coisa, enfim, ou ler algum livro. Assistir envolve muito menos trabalho e você tem menos benefícios, muito menos benefícios do que você ler alguma coisa. Ao ler, você trabalha, você desenvolve, então você vai ter muito mais benefícios. Então eu mostrei para ele que isso faz parte da criação, faz parte da nossa relação com o mundo que foi dada por Deus, do nosso relacionamento com Deus, ou seja, Deus nos criou para o trabalho. Então essa é a primeira coisa sobre a dignidade. A segunda é a recompensa. A boa comida que nós estávamos comendo era uma recompensa de um trabalho. Um trabalho foi feito. Então eu estava dizendo a eles, está vendo como é bom ter o trabalho? Você tem recompensa com isso, é o salário, é o pagamento. Então, sempre mostre para os seus filhos que há dignidade no trabalho. Deus nos fez para o trabalho. A outra coisa é a importância do trabalho para manter a vida. Nós vivemos e mantemos a nossa vida com trabalho. Sem trabalho não tem vida. E especialmente crianças, porque elas vão crescendo e vão sendo ensinadas também sobre a constituição da família. Essa ligação do trabalho, a importância do trabalho para a manutenção da vida com a família, para o casamento. Então, ensinar ao menino, à menina, ao jovem, à jovem, que o trabalho ele é importante para manter uma família. Primeiro para manter a vida dele, depois para manter a família dele, com quem ele vai conviver, e especialmente dentro desse contexto de buscar um casamento. Um jovem ele tem que crescer sabendo que uma das habilidades que ele deve ter na vida, que ele pode mostrar, uma das coisas que ele pode mostrar e deve mostrar é o trabalho, que ele trabalha. Também uma garota. Trabalho não é só para os homens, também trabalho é para as garotas. Ou seja, são trabalhos diferentes que eles vão desenvolver, mas os dois devem se envolver em trabalho, homem e mulher. Então, uma jovem precisa entender que para ela formar a família, ter uma boa família, ela cuidar bem da família, ela tem que se dar ao trabalho. Então, a importância do trabalho para manter a vida, a família e como um meio de ensinar a como buscar um bom casamento. A terceira delas e última, eu acho que os princípios bíblicos do que nós devemos fazer. Eu trouxe 2 aqui, mas tem mais. Mas esse terceiro tem a ver mais com como nós lidamos com o não trabalhar, que é a preguiça. A preguiça é um pecado contra o qual todos nós devemos e precisamos lutar. Todos nós, em alguma medida, nós temos preguiça e nós precisamos lutar contra esse pecado. Mas a questão é por que trazer a preguiça como um dos pontos para
ensinar aos filhos a não serem preguiçosos. Por que focar nisso, né? Na preguiça como um pecado? É que antes de eles desenvolverem qualquer princípio, ou talvez não antes, mas durante o ensino de que eles devem trabalhar, que o trabalho é digno, que ele é importante, acompanhando estes ensinos, nós devemos levar os nossos filhos a entender que a preguiça, essa resistência ao trabalho é um pecado e que precisa ser lidado, tratado com uma busca àquele que pode nos fortalecer contra o pecado. É um pecado que precisa ser perdoado, devemos buscar o perdão desse pecado e devemos buscar a graça do Senhor para nos ensinar a lutar contra esse pecado, a nos fortalecer contra a preguiça. Os nossos filhos devem ser ensinados desde cedo que eles lutam contra o pecado, mas não lutam sozinhos. Eles precisam de Cristo para lutar contra o pecado. Eles precisam de Cristo para lutar, ensiná-los a lutar contra o pecado da preguiça. Porque eles podem saber todos os princípios do que eles devem fazer, mas se eles não souberem que eles devem buscar ao Senhor Jesus para lutar contra seus pecados e para fazer aquilo que eles devem fazer, eles não vão saber o que é graça. E não sabendo o que é graça, eles não vão saber o que devem fazer e não vão conseguir.